Olá, doutor Patrício Araújo da Silva, tudo bem? O motivo pelo qual entro em contato nesse momento é para sanar as dúvidas dos nossos amigos ouvintes, munícipes do município aqui de Cipotânea e de toda a região, que muitas das vezes tem inúmeras dúvidas sobre o caso do Covid-19, coronavírus, uma das preocupações em grande escala mundial, preocupação de destaque do momento, no tema saúde. Muito bem, doutor. Qual a gravidade do assunto coronavírus? Quais as pessoas mais afetadas? Qual a principal medida inicial para que as pessoas possam tomar e colaborar assim com a saúde pública para a não proliferação em grande escala desse vírus que vem assolando a sociedade mundial? Olá, Sinésio, é um prazer estar aqui esclarecendo os assuntos aí relacionados à saúde. E com relação à sua primeira pergunta, quanto à gravidade dessa pandemia, né, que atingiu o mundo todo já, a gravidade é alta, visto que é um vírus que tem uma transmissibilidade muito alta e com isso nós teremos aí um número de infectados muito alto. E, consequentemente, teremos também um número de pacientes que irão ter aí complicações, que irão depender aí de suporte intensivo, de internação hospitalar também grande. Então isso é o que nos preocupa nesse momento, a alta transmissibilidade, o alto número de pacientes infectados e também o alto número de pacientes que podem vir a ter aí que internar e ter um suporte aí intensivo, visto que nós não temos em nossa região leitos de UTI disponíveis para enfrentarmos esse coronavírus, o Covid-19. Infelizmente, isso vai ser o grande gargalo nosso aí, né? Com questão a infecção, qualquer pessoa pode ser infectada, mas o grupo de maior risco é o grupo de pacientes que já possuem alguma comorbidade. Comorbidade, por exemplo, o diabético, o hipertenso, o tabagista, o coronariopata que tem problema cardíaco. Esse grupo de pacientes, eles têm um desfecho desfavorável. Geralmente, eles são acometidos por esse vírus e têm um desfecho desfavorável, necessitando aí de, às vezes, ventilação mecânica, suporte intensivo, visto que a principal causa aí de levar o paciente à internação é a falta de ar, que é a dispneia. Então o paciente tem a dispneia, evolui para insuficiência respiratória e essa falta de ar chega a um ponto que o médico tem que intervir, passar um tubo e ligar numa ventilação mecânica, que é um aparelho, para fazer essa ventilação mecânica, porque o paciente não consegue mais ventilar o pulmão. Essa é a principal complicação, igual eu falei antes, porque nós não temos leito de UTI suficiente aí em nossa região. Não só em nossa região, como no Brasil inteiro não tem. Com relação aí a última pergunta que você fez, o que nós podemos fazer para evitar, para diminuir essa transmissão, é o isolamento social. Primeiro passo e mais importante é o isolamento social, visto que a transmissão, o vírus tem alta transmissibilidade. Se nós nos isolarmos, ficarmos fora de aglomerado, isso vai diminuir a transmissão do vírus e vai diminuir o número de casos novos. Então, o primeiro conselho que eu dou é isso, isolamento domiciliar. Neste momento é o mais importante e as pessoas têm que se conscientizar disso, porque nós estamos vivendo uma pandemia nunca vista mundialmente, né? A segunda aí questão que eu falo é a higienização das mãos, né? Se encostou em alguma maçaneta, na mesa, em qualquer lugar, sempre passar o álcool, visto que o vírus ele dura aí várias horas em materiais, né? Em metal em torno de 14 horas, em madeira também dura várias horas. Então a gente tem que ter essa consciência de sempre estar higienizando a mão com água e sabão ou com álcool gel, né? Isso que é o mais importante aí. E
A outra coisa é, no caso dos pacientes já com sintomas, eles usarem a máscara. Os pacientes com alta suspeita e já com sintoma, eles têm que usar máscara também, porque eles são focos de transmissão. Então, isso daí também ajuda. Mas o mais importante, o recado que eu queria deixar é isso: a população se conscientizar da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje e fazer o isolamento domiciliar. Nós não podemos ficar na rua em aglomerados, nós temos que fazer o isolamento para controle dessa pandemia. Muito obrigado, um abraço. Muito bem, doutor Patrício, suas palavras foram muito bem explícitas, mais do que claras, para sanar as dúvidas de muitas pessoas. Nós, tanto do rádio quanto da TV, buscamos sempre fontes seguras para que possamos noticiar uma determinada situação. A informação é uma responsabilidade que todos nós carregamos e é nosso dever informar sempre com transparência e segurança para a sociedade. E por falar em segurança e fontes seguras, me fez lembrar dos atos de má-fé, cidadãos que às vezes, por trás da tela de um celular, criam áudios e mensagens de texto para compartilhar nas redes sociais, criando as fake news, dizendo que um determinado município já há coronavírus, ou que há fortes indícios de que uma pessoa esteja com a suspeita provável de coronavírus. E essas informações causam um certo pânico na sociedade. Quem as recebe, talvez de forma inocente, justamente pelo excesso de sensacionalismo naquele áudio gravado ou naquela mensagem, compartilham adiante de forma inocente e chega a uma outra pessoa inocente e aquilo vai gerando uma cadeia de informação de fake news. Toda essa ação gera, com certeza, um certo pânico, um certo desespero em algumas pessoas. Um certo descontrole emocional, uma certa sensação de insegurança, o próprio pânico em si. Acredito eu que pode afetar até algumas pessoas que já têm problemas depressivos familiares. Profissionalmente falando, o seu aconselhamento como médico para as pessoas que recebem essas informações com absoluto sensacionalismo, contidos ali para maquiar uma mentira como verdade, qual a atitude correta para o cidadão de bem que procura colaborar com o bem-estar social? Qual a atitude que esse cidadão deve tomar? É evidente que buscar uma fonte segura, mas como ele deve agir? Profissionalmente falando, como médico, justamente preocupando com o bem-estar social da boa informação. A princípio, acredito que não compartilhar adiante, mas eu peço aqui, nesse momento, o seu parecer profissional, como representante da sociedade no meio da saúde, o seu aconselhamento a essas pessoas que estão à deriva nesses grupos de redes sociais, que recebem essas informações totalmente desprivilegiadas da boa informação. Vamos lá, Sinésio. Então, respondendo aí sobre as redes sociais, sobre o meu posicionamento, sobre o meu conselho como profissional de saúde para as pessoas, é que o pânico não vai resolver nada. É claro que nós não podemos subestimar essa pandemia, mas o pânico também não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai superlotar os hospitais, vai sobrecarregar o sistema de saúde e vai deixar, às vezes, de dar um bom atendimento para as pessoas que realmente precisam. Não precisa de ter pânico. O que nós precisamos é de tomar aquelas medidas que eu já havia falado com relação às questões do isolamento social e da higiene pessoal.
As redes sociais é um meio muito bom de comunicação, ajuda muito, mas várias pessoas pegam informações das redes sociais, vídeos de profissionais, né, que postam, e às vezes que não tem nenhum estudo científico sobre isso, e por um meio ou outro acaba disseminando isso aí para todas as pessoas e acaba causando um pânico. Até um vídeo muito comum que está circulando aí, que eu queria citar, é sobre uma vacina de animais, né? Um vídeo muito comum está circulando, aquela vacina não serve para humanos, né? Na medida do possível que a gente vê essas informações, a gente vai tentando repassar as informações verdadeiras e falar que é uma fake news, mas é por isso que os meios de comunicação são muito importantes, porque abrange um número maior de pessoas, né? A rádio, principalmente, a TV, então vocês têm que divulgar isso mesmo. Então, esse vídeo totalmente errôneo, essa vacina é para uma outra cepa de vírus, não tem nada a ver com o vírus atual, né, dessa pandemia. Esse é um caso que eu queria deixar. Para quem aí, o conselho que eu dou, para quem quiser se interagir das informações corretas, tem o site do Ministério da Saúde aí, é o www.saude.mg.gov.br. Então, repetindo aí, é o www.saude.mg.gov.br. Pode acessar esse site, vai ter todas as informações de todas as secretarias de Minas e dos casos suspeitos, de tudo aí, e suspeitos dos comprovados e dos excluídos aí no diagnóstico aí da Covid-19. Atualmente foi postado também um vídeo que eu queria falar sobre ele aí, de uma medicação hidroxicloroquina, né, que essa medicação foi aprovada mesmo pela FDA, né, a sociedade, é uma agência federal americana, né, que fiscaliza esses medicamentos. Então, realmente esse produto já está aprovado pela FDA e possivelmente vai ser usado em alguns casos aqui no Brasil. Nós vamos só aguardar aí a vigilância Anvisa, né, que é a vigilância que o nosso país fiscaliza, né, os medicamentos, para ver se vai ser liberado aí, mas provavelmente, se for liberado lá, né, provavelmente deve ser liberado aqui. Isso daí a gente pode passar essa informação. Muito bem, doutor Patrício. Com certeza as informações, assim como a vida, deve ser saudável. Não apenas pelos profissionais da saúde, não apenas pela mídia informativa, que é o rádio, a TV, a internet, mas sim da colaboração de toda a sociedade. Também, a boa informação é de preocupação da grande sociedade e cabe também à sociedade ser participativa de forma segura, trazendo assim também a saúde da informação. E já finalizando, tanto nós da rádio quanto da TV estamos sempre, principalmente nos dias atuais, frisando a todo tempo com o tema principal, destaque do momento, do coronavírus. E deparamos muitas das vezes com comentários do tipo: não consigo mais ligar o rádio ou a TV ou acessar a internet. Até mesmo na rua está difícil de andar. Todos dizem e só falam de coronavírus. Não aguento mais ouvir isso. Infelizmente, a gente ouve esse tipo de comentário. Estamos, nós da mídia informativa, buscando prestar o atendimento à boa informação, informação saudável. Mas parte da sociedade ainda não está entendendo sobre a gravidade do assunto de que estamos falando. É como se não tivesse caído ainda sobre a mente de algumas pessoas a seriedade do assunto do momento. E muitos ainda vão adiante, comentando coisas do tipo: isso é apenas uma marolinha,
isso é apenas uma pequena tempestade, daqui a pouco passa, o sol vem e ninguém vai lembrar mais. Digamos que os ícones da sociedade, que muitas das vezes estão dizendo isso e pensando dessa forma, não estão preocupados ou até mesmo não caíram na real, sendo franco, claro e direto sobre tal situação. Profissionalmente falando, doutor Patrício, eu lhe peço mais uma vez as suas considerações finais nesse bate-papo sobre determinado assunto. Algumas pessoas, mesmo acompanhando pelo rádio, acompanhando pela TV, pela internet, que as orientações estão sendo permanecer no confinamento domiciliar, ou seja, no interior de suas casas, se isolando de aglomerações. Muitas dessas pessoas, às vezes, não têm assuntos diários para serem resolvidos, estão ainda se introduzindo a esses meios, talvez de forma até desnecessária. Eu gostaria, então, assim como citado anteriormente, deixar aqui as considerações finais de aconselhamento para os amigos da sociedade que não estão colaborando com o serviço, tanto da saúde quanto da imprensa, com o serviço da saúde pública, para o bem-estar social coletivo. E ao mesmo tempo, agradeço ao senhor pela disposição nesse papo conosco. Os agradecimentos em nome de nossa Rádio Subaltão FM, buscando sempre trazer a informação de qualidade com compromisso e competência, com amplo profissionalismo. Eu, Dr. Sinésio Paiva, deixo agradecimento em nome de toda a equipe e de toda a população sepultaniana de toda a região. Muito obrigado. Então, Sinésio, respondendo aí sua última pergunta, realmente muitas pessoas ainda não caíram a ficha, né? Que nós estamos diante de um momento nunca visto mundialmente, de uma pandemia desta, né? E que muitas pessoas não acreditam e que só vão acreditar a partir do momento que depararem com isso nos hospitais, depararem com as filas e com os pacientes aí morrendo nos hospitais por causa dessa pandemia que está nos afligindo aí no momento. Visto que eu falei que a principal complicação é respiratória, que vai ter muitos casos afetados, que vão precisar de ventilação mecânica, de suporte para respirar, né? Então, realmente, tem muitas pessoas aí que não estão acreditando que, por ser um momento nunca visto aí, né, mundialmente, uma coisa parece surreal, né? Mas, na verdade, está acontecendo e nós temos que fazer, sim, o isolamento social, né? Temos que fazer como principal medida e vamos aí acompanhando os noticiários pela TV e pelas rádios e principalmente aí, para quem não está acreditando, para quem não está ainda, a ficha não caiu dessa pandemia, ver a situação hoje da Itália, né? Que muitas pessoas morrendo nas filas dos hospitais e os médicos tendo aí que definir qual o paciente mais grave, definir por critério de gravidade o paciente que vai ocupar aquele leito de terapia intensiva. Então essa situação é que nós não queremos chegar no Brasil. Por isso é que nós estamos aí divulgando, colocando na mídia essas restrições para nós não chegarmos nesse patamar. E chegou a Itália, visto que nós aqui no Brasil temos muito menos recursos, né, do que os países acometidos até o momento. Muito obrigado, deixo aqui meu agradecimento, a oportunidade de estar aí esclarecendo as dúvidas da saúde.